Sejam bem-vindos à disciplina de Linguagens Formais e Autômatos. Na aula de hoje, iremos abordar os autômatos finitos não determinísticos. O não determinismo pode ser visto como uma espécie de computação paralela, na qual múltiplos e independentes processos podem estar rodando concorrentemente. Quando o autômato finito não determinístico se divide para seguir a diversas escolhas, isso corresponde a um processo que bifurca em vários filhos, cada um procedendo separadamente. Se pelo menos um desses processos aceita, então a computação inteira irá ser aceita. Outra maneira de pensar em uma computação não determinística é como uma árvore de possibilidades. A raiz da árvore corresponde ao início da computação. Todo ponto de ramificação na árvore corresponde a um ponto na computação, no qual a máquina tem múltiplas escolhas. A máquina irá aceitar se pelo menos um dos ramos da computação termina em um estado de aceitação. Formalmente, um autômato finito não determinístico é definido pela seguinte tupla: Qn, sigma, delta n, Qn e o conjunto f de n. Vimos no autômato finito determinístico, e aqui será semelhante, que Qn é o conjunto finito de estados, sigma é a entrada, ou seja, são todos os símbolos de entrada que aparecem, que a gente define como no nosso alfabeto. Existe um estado inicial chamado de Q0 e também existe um conjunto de estados de aceitação. Agora, a nossa função de transição de estado, ela difere do autômato finito determinístico, porque para toda entrada, para todo estado e toda entrada, ao invés de retornar um único estado, a gente vai retornar um conjunto desse estado, ok? Então, a nossa função de transição, ela toma como argumento um estado e uma entrada, mas ela retorna quais são os possíveis estados a partir daquela computação do estado com a entrada. Tá? Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Ó. A minha delta de n, se eu estou no estado Q e leio um A, ele vai ser um conjunto. Pode ser, por exemplo, permanecer no estado Q, né? Ir para o estado P, tá? Poderia ser alternativamente não fazer nada, ou seja, o conjunto vazio, tá? Podia ser um conjunto, né? Uma autorrelação, ou seja, o próprio estado, um conjunto unitário que tem Q. Então, a minha função delta de n, ela retorna sempre um conjunto, tá? Que são as bifurcações, ou seja, são as ações não determinísticas a partir de um estado. Vejamos o nosso exemplo da linguagem que reconhece as palavras que terminam em 0 e 1. Né? Esse autômato que termina em 0 e 1, ele é da seguinte forma. Eu tenho um estado inicial, que é 0, tá? Que no início eu posso ler quantos zeros e uns eu quiser, ou seja, eu posso ler à vontade caracteres de 0 e 1, tá certo? Mas em algum momento eu vou ler um 0 e vou dizer, eu cheguei num estado que eu já encontrei um 0, tá? E depois que eu estiver nesse estado, eu vou procurar ler o 1 e ir para um estado Q2, que diz o seguinte, os últimos caracteres lidos foram o 0 e o 1. E aí eu tenho o estado Q2, que é um estado de aceitação. Notem que aqui há uma escolha não determinística. Existem caminhos possíveis a partir do estado Q0, lendo a entrada 0. Ora, eu posso achar que esse 0 não é o último 0, o penúltimo símbolo a ser lido, e posso continuar no Q0. Ou posso, alternativamente, imaginar que ele é o penúltimo símbolo a ser lido da minha entrada e ir para o estado Q1. Então, eu posso ficar em Q0 ou posso ir para Q1. Tá? Então, recapitulando.
Formalmente, eu terei 3 estados, Q0, Q1 e Q2. Minha entrada continua sendo a binária. O estado inicial é o Q0. O meu conjunto de estados finais é o Q2. E a minha função de transição, se eu estou no Q0, ou seja, estou na minha configuração inicial e li um 0, ela pode ser, continue procurando entradas, e aí continua no 0, não faço nenhuma transição saindo desse estado, continuo nele, uma autorrelação para ele, ou eu digo o seguinte, eu vou supor que ele é o penúltimo símbolo da minha entrada, né, que eu estou nesse ponto, e aí eu vou para o estado Q1. Tá? Se eu estou no estado Q0 e leio 1, é porque eu vou continuar procurando, né, um 0 ali, e vou continuar no Q0. Portanto, eu só tenho essa transição aqui. Tá? Se eu estou no Q1 e leio um 0, significa dizer que esse Q1 não era o penúltimo 0, porque eu encontrei um outro símbolo que era um 0. Então, o que eu faço? Eu vou simplesmente encerrar a minha computação. Ou seja, eu não vou fazer transição nenhuma. Então, eu retorno quem? O vazio. Se eu estou no Q1 e leio 1, lembrando, o Q1 é o estado que eu estou supondo que o último caractere a ser lido, o penúltimo caractere a ser lido é o 0. Portanto, se eu encontrar o 1, é porque eu tenho, ao final da minha palavra, o 0 e 1, e, portanto, vou para o estado Q2, que será um estado de aceitação. Por fim, se eu estou no estado Q2, eu não posso ler mais nada, porque eu estou assumindo que o Q2 leu por último o 0 e o 1, certo? Portanto, esse é o meu estado final, certo? Vejamos um exemplo de computação. Vamos tomar a palavra 0101 e mostrar que ele pertence à linguagem. Como é que a gente faria isso? Tá? Então, no início, eu tenho o meu estado Q0. Ou seja, todas as computações possíveis partem do estado Q0. É só esse o estado. Tá? E aí eu vou ler um 0. Quando eu ler um 0, que é o primeiro símbolo de entrada da minha palavra, eu tenho duas possibilidades. Ou eu permaneço no Q0, ou eu vou para o Q1. Então, é como se eu tivesse uma bifurcação, 2 caminhos possíveis. Portanto, é como se eu tivesse, a partir de agora, 2 processos para executar. Tá? Bem, então, eu li a partir do estado Q0, eu fiz a computação do 0, e isso me deu como retorno 2 estados possíveis, Q0 e Q1. Esse conjunto. Tá? Agora, para cada estado nesse conjunto, eu vou continuar o processamento da minha palavra. A próxima entrada da minha palavra é o 1. Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o processamento a partir do Q0 lendo 1 e a partir do Q1 lendo 1. Então vamos lá. Se eu estou no Q0, e leio o 1, para que estado eu vou? Eu permaneço no estado Q0. Por outro lado, se eu estou no estado Q1 e leio 1, para que estado eu vou? Eu vou para o estado Q2. Tá? Então, ao final do processamento, certo? Do estado Q0 e do Q1, eu posso ter 2 estados possíveis, o Q0 e o Q2. E agora, eu vou fazer o processamento a partir desses estados. Tá? Então, se eu estou no Q0 e leio um 0, eu tenho 2 possibilidades. Ou eu permaneço no Q0, ou eu vou para o Q1. Tá certo? Por outro lado, se eu estou no Q2, pessoal, e tenho um 0 como entrada, para que estado eu vou? Nenhum, porque eu não tenho nenhuma transição a partir dele. Portanto, eu encerro esse caminho. Tá? Essa computação ela para, ela se encerra ali. Tá? Qual é o próximo passo? Continuar a minha computação agora a partir dos estados Q0 e Q1, lendo meu último símbolo de entrada, que é o 1. O 1 é o meu último símbolo de entrada.
da palavra 0101, né? Aí, novamente, se eu estou em Q0 e leio um 0, né? Aliás, se eu estou em Q0 e leio um 1, desculpem, que é o último símbolo, para que estado eu vou? Permaneço no Q0, ou seja, permaneço no Q0. Se eu estou no Q1 e leio 1, para que estado eu vou? Eu vou para o estado Q2. Ok? A partir daí, eu não tenho mais nenhum caractere, mais nenhum símbolo de entrada do meu alfabeto. E eu termino a minha computação. Então, eu terminei a minha computação alcançando quais estados? Q0 e Q2. Notem que eu tive um caminho que foi de Q0 para Q0 depois que eu li o 0. Depois que eu li 1, eu fui para Q0. Depois que eu li o 0, eu fui para Q0. E depois que eu li 1, fui para Q0. Eu tive um outro caminho que foi sair de Q0, lendo 0, fui para Q1, de Q0, lendo 1, eu fui para Q0, e de Q0, lendo 0, eu fui para Q1, e de Q1, lendo 1, eu fui para Q2. Essa é uma outra computação possível, né? E eu tive uma terceira computação que foi sair de Q0, depois que eu li o 0, ir para Q1, depois de Q1, lendo 1, eu fui para Q2, e Q2, lendo 0, eu encerrei a minha computação. Portanto, essa computação não foi até o final da minha palavra, ela encerra ali, tá certo? Bem, essa é a nossa noção de computação. Nós iremos dizer, né, e vamos apresentar isso formalmente depois, que a palavra pertence à minha linguagem se existe uma computação dessa, tá, que leu a palavra W e ao final do processamento eu tenho um estado de aceitação. Portanto, quando eu processei 0101, qual foi o conjunto de estados que eu obtive? Foi o Q0, Q2. Né? Professor, e quando você estava aqui nesse processamento, aqui, e você leu o Q2? Ora, a partir do Q2 eu retornei que conjunto? Vazio. Portanto, a minha computação não prosseguiu nele. Né? Esse processo morreu ali. Tá? Então, o que eu vou fazer é sempre olhar os estados finais do processamento da minha palavra. E se tiver um estado de aceitação lá, significa dizer que a minha palavra será reconhecida. Aqui eu apresento para vocês só as telas do JFLab, né, aquela ferramenta que vocês utilizam. Inicialmente é esse autômato, né? Ele está marcando em verde os estados no início, aonde ele está no processamento. Portanto, quando eu estou lendo a palavra 0101, né? Vou aumentar aqui para vocês verem melhor. Quando eu estou aqui, lendo a palavra 0101, eu estou no estado Q0, tá certo? Ora, se eu leio 0 nesse estado, eu posso então ter dois possíveis estados, que é permanecer no estado Q0, porque eu li o 0, ou posso ir para o Q1. Então, se vocês fizerem isso lá na simulação, vocês vão ver que ele vai ter, na próxima configuração, dois estados em verdinho, tá? E aqui os dois caminhos possíveis, tá? E aí depois ele continua a computação para cada um desses caminhos, tá? Se eu estou no Q0, né? E tô no Q, aliás, se eu estou no Q1, o que acontece? Eu posso ir para o Q2, certo? E no outro estado eu permaneço em Q0. Ou seja, é isso que acontece, certo? Fazendo o processamento do 1, né? No 1, do Q0 eu permaneço no Q0 e do 2, né? Ou do 1 eu estava no 1, eu vou para o Q2. E assim eu continuo toda a computação, tá? Vocês podem ver isso depois com calma, tá? Ao final, ele vai mostrar um trace, né? Ou seja, um caminho de estados alcançados, certo? Formalmente, pessoal, assim como em autômatos finitos, a gente precisa definir a noção de processamento
agora a partir de um estado, né? E uma palavra, tá? Porque o que a gente quer é processar palavras, ou seja, em 2 elevado a q de n, tá? Lembrando, a minha função delta de n, ela tem uma entrada, tem dois argumentos, né? Que é o estado e um sigma. A delta barra de n, ela vai ler palavras, ou seja, para a gente definir formalmente uma computação, a gente define a função de transição estendida, né? Que ela computa uma palavra a partir de um estado, né? Então, vamos lá. Formalmente, o que eu tenho? Ora, se eu estou no estado Q e não tenho nenhum caractere para ler, certo? Significa dizer que eu vou permanecer nesse estado Q. Só que ao invés de retornar o Q aqui, a gente tem que retornar um conjunto. Portanto, a gente retorna quem? O conjunto unitário que tem Q, certo? Porque a minha função de transição, lembrem, ela retorna quem? Um conjunto, tá certo? Bem, se eu estou no estado Q e tenho a palavra XA para ler, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro fazer a computação da minha palavra X, certo? A partir do estado Q. Isso tudo, pessoal, vai me dar um conjunto de estados, concordam? Ora, o que eu vou fazer agora? Para cada estado dessa computação, eu vou chamar a minha função de transição a partir dele, desse estado P, né, que pertence a esse conjunto aqui, de A, né? Lembrem como é que era lá no autômato determinístico? Ó. No determinístico, a gente tinha assim, ó, delta barra de D, quem era? De um estado Q, lendo XA. Quem era isso aqui? Era chamar a computação delta barra de D, de Q de X, e depois fazer a transição desse estado de retorno com A. Era isso. Tá? Isso era no determinístico. No não determinístico, pessoal, como a gente viu na intuição, naquele exemplo, essa função aqui retorna quem? Quem é que retorna? Delta barra de n de q de x. Isso aqui é um conjunto, lembram? É um conjunto, xão. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar cada elemento desse meu conjunto, ou seja, cada p que pertence, né, ao x, tá? E vou fazer o processamento agora da minha função delta de n de p com a. Tá? Por isso, eu tenho essa definição, né? Ou seja, pegue todo p que pertence à computação de q com x. Ou seja, faz o processamento agora de toda a palavra x a partir do estado q. Tá? Isso vai me dar um conjunto. Pegue todos esses caras aqui, certo? Pegue todos esses caras. E agora chame a função de transição de P com A. Tá? E aí você faz a união no final de todos esses caras. Certo? Então, essa é a nossa definição recursiva de transição, de função de transição estendida. E a gente vai dizer que um autômato finito não determinístico N, certo? Ele vai definir a linguagem L de N, certo? Se... Ficou cortado aqui. Se acontecer o quê? Se o processamento barra de N de Q 0, ou seja, a partir do estado inicial, né, da palavra W, se esse cara aqui, a interseção dele com o f de n for diferente de quem? De vazio, certo? Ou seja, W vai pertencer a L de n, é o conjunto das palavras W, tal que W, né, pertence, ou seja, o processamento de W, o estado que é alcançado, né, a partir desse processamento com a interseção
do f de n, ele não é vazio, ou seja, ele pertence, né, a um dos meus elementos do meu conjunto. Vejamos agora um exemplo, né? Seja a palavra 0101, aquele exemplo que a gente deu de forma intuitiva, tá? Então vamos lá, eu quero calcular qual é o processamento a partir do meu estado inicial Q0, daquele autônomo que termina em 01, da palavra 0101. Ora, por definição, pessoal, quem é isso aqui? Lembra não? Vou botar aqui de lado, tá? Quem é a delta barra de n de um estado Q qualquer de uma palavra XA? Quem é isso aqui? Né? Isso aqui é, primeiro, fazer a computação a partir de Q com X. Isso aqui vai me retornar o quê, pessoal? Um conjunto. Então, eu pego todo elemento que pertence a esse conjunto, tá certo? E chamo depois a computação de N, certo? De P com A, né? E eu faço a união desses caras, tá? Essa é a nossa definição. Portanto, delta barra de n de Q0 a partir de 0,1, quem é o x aqui, pessoal? X é 0,1,0. Quem é o A? É esse cara aqui, tá? Então, o que eu vou fazer? De acordo com a nossa definição, eu vou fazer a união de todos os estados a partir do processamento de Q0 com 0,1,0, que é a minha palavra x, e do resultado de tudo isso aqui, eu vou chamar, né, para cada um desses estados, e fazendo a união disso, das funções delta de n de p de 1, que é o meu A. Certo? Ora, mas para calcular isso, pessoal, eu preciso saber quem é isso aqui, né? Eu preciso saber. Portanto, vamos agora definir quem é delta barra de n. Ou seja, delta barra de n de Q0 com 0,1,0 é quem? De novo, eu vou fazer o processamento da minha palavra x a partir de Q0, né? Isso aqui vai me retornar um conjunto, e desse conjunto eu vou chamar a transição, né, para cada estado nesse conjunto de P, esse estado é o P, cada P pertencente lá, com o 0, que é o A, né, na nossa definição. Certo? Aí, novamente, quem é esse cara aqui? Bem, eu não sei, a gente tem que calcular ele. Quem é o delta barra de n de Q0 com a palavra 0,1? Aí, novamente, eu vou ter que chamar a minha função para o x sendo 0 e o A sendo 1. Tá? Ou seja, eu tenho que fazer primeiro a computação da minha palavra x, ou seja, a partir do estado Q0, a palavra x é só a palavra A, né? Eu tenho que fazer esse processamento, e do retorno dele eu vou pegar todos os elementos do meu conjunto e fazer a minha função de transição a partir desse conjunto com 1, certo? Quem é isso? Bem, vamos lá. Quem é delta barra de Qn de Q0 a partir com a entrada 0? A minha palavra x agora é quem? Vai ser o epsilon, né? E o A vai ser o 0, tá? Então, fazer isso é fazer o quê? É fazer o processamento a partir do estado Q0 com o epsilon. Esse cara vai me retornar um conjunto, e desse conjunto eu vou pegar todos os elementos dele e fazer o processamento através da minha função de transição de estado com entrada 0. Bem, para calcular isso, a gente precisa calcular quem é o ΔN de Q0 com epsilon. Lembrando, de acordo com a nossa definição recursiva, né, se eu não estou lendo nenhum caractere, ou seja, nenhuma entrada, né, o que eu retorno? O meu conjunto unitário que tem o próprio Q0. Tá? Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou substituir essa parte aqui por quem? Por Q0. Ou seja, P vai assumir que valor? Só o Q0. Então, isso aqui tudo é igual a quem? Ao ΔN de Q0 com 0. Porque esse cara aqui é o conjunto Q0.
Logo, o P só vai poder assumir o Q0, né? Aí agora eu faço o processamento, né? Aquele, ó. Eu estou no estado Q0 e leio um 0, eu posso permanecer em Q0 ou posso ir para Q1. Portanto, eu retorno o quê? Q0, Q1. Então, vamos lá, ó. Agora eu sei que o processamento de Q0 da palavra 0 retorna quem? O conjunto Q0, Q1. Então, isso aqui, ó, que eu precisava calcular, eu já sei quem é. Quem é Q0? Quem é? O Q0, Q1, tá? Então, P pode assumir quais valores? Q0, Q1. Então, vamos substituir isso. Ou seja, essa união aqui é quem? É a união da minha função de transição do Q0 com 1 e do Q1 com 1, né? Porque eram esses dois estados possíveis, né? Agora eu faço a união desses dois caras aqui, né? Aí vamos lá. Quem é a transição? Se eu estou no Q0, lendo o 1. Ora, é o próprio Q0, o conjunto que tem o Q0, né? Porque aqui não determinístico, tá? Se eu estou no Q1 e leio 1, pessoal, para que estado eu vou? Eu vou para o estado Q2, ou seja, o conjunto que tem o Q2, tá? Por fim, se eu fizer a união de o conjunto unitário que tem Q0 com o conjunto unitário que tem Q2, eu tenho Q0, Q2, tá? Então, agora eu sei que isso aqui é quem? É o conjunto que tem Q0, Q2, tá? De novo, agora a gente vai substituir, né, nos conjuntos para as noções de transição para Q0 e Q2. Portanto, o que a gente tem é o quê? Que fazer a nossa computação, né, nossa função de transição a partir do Q0 com 0 e também fazer, né, essa computação a partir do Q2 com 0. Ora, pessoal, Q0 com 0 vai me retornar dois estados possíveis. Permanecer no Q0 ou ir para o estado Q1. Então, eu retorno quem? Q0, Q1. Tá? O Q2 lendo 0, né? Eu não tenho nenhuma transição aqui, ó, tá vendo? Eu não tenho transição a partir do Q2. Então, isso retorna que conjunto? O conjunto vazio. Portanto, vazio. Agora, Q0, o conjunto Q0, Q1 união com vazio é o próprio Q0, Q1. E agora eu já sei quem é esse cara aqui. Tá? Então, quais são os valores que P pode assumir? 0 ou 1. Então, eu vou substituir isso. Tá? E aí, eu tenho agora que fazer a transição, né? A partir de Q0 lendo 1 e tenho que fazer a partir de Q1 lendo 1. Ora, mas se eu estou em Q0 e leio 1, para que estado eu vou? Só para o estado Q0. Tá? O conjunto unitário que tem Q0. Se eu estou no Q1 e leio 1, para que estado eu vou? Só para o Q2. O conjunto unitário que tem Q2. Faça a união desses dois caras e tenho quem? Q0 e Q2. Tá? Essa é a minha computação final. Ou seja, na minha computação final, né, dessa palavra, eu cheguei no conjunto Q0, Q2. Né? Aí a palavra 01, 01 pertence à minha linguagem desse autômato n de x01. Pertence. Por quê? Porque quem é o processamento de n a partir de Q0 de 01, 01, quem é isso aqui? É o conjunto Q0 e Q2. Quem é o meu conjunto de estados finais, pessoal? Quem é o FD? O FN, né? O meu conjunto de estados finais. Isso aqui é quem? É o conjunto que tem Q2. A interseção desses caras, né? Dá quem? Dá o Q2, concorda? O conjunto tem Q2. Ele é um estado de... ele é vazio? Ele é diferente de vazio? É. Portanto, existe uma computação, né, que chega em um estado de aceitação. Portanto, a minha palavra é reconhecida e pertence à minha linguagem.